mês de janeiro, e muitas igrejas já iniciaram aí a praticar seus planos, a fim de conseguir suas metas, objetivos. E nesse contexto eu observo alguns problemas, como por exemplo, muitas igrejas elas pensam em manter as suas estruturas. Elas não fazem uma avaliação profunda para saber se suas atividades, as suas estruturas estão atendendo às suas demandas, estão atendendo às necessidades da sua própria igreja e também da comunidade que ela está inserida, seja um bairro, uma cidade, etc. Um outro ponto que eu observo que a gente deve avaliar é que a gente confunde espiritualidade com atividade. O que eu quero dizer com isso? Muitas igrejas elas acumulam muitas atividades. Tem atividades de segunda a segunda, ou se não tem todos os dias na semana, tem muitos dias na semana. Há uma confusão. Para muitos, uma igreja que trabalha, uma igreja madura, uma igreja espiritual, é aquela igreja que tem muitas atividades, muitas conferências, encontros, reuniões, festivais, uma série de coisas. Contudo, biblicamente falando, isso não é correto. O que nós percebemos que a igreja deve priorizar é o crescimento dos seus membros, é o crescimento de cada cristão. E excesso de atividades, manter a estrutura, pensar nessa rigidez, não produz crescimento espiritual. A igreja ela deve pensar como promover o crescimento espiritual, como nós vamos facilitar ou promover o crescimento daquele irmão, daquela irmã. Nós temos que sempre questionar, a igreja está evoluindo espiritualmente? Os irmãos estão crescendo no conhecimento de Cristo? Eles estão maduros? E como a gente pode observar? A gente pode observar isso no estilo de vida de cada cristão, no modo que a igreja cultua, nas prioridades que a igreja estabelece. Não é simplesmente encher a igreja de atividades, não é simplesmente manter o que a igreja tem, porque sempre foi feito assim, e assim fulano de tal estabeleceu, e a igreja sempre desenvolveu dessa forma, etc. A gente precisa fazer uma avaliação profunda a respeito disso. Tá? Então, eu quero indicar aqui, aproveitar a minha fala, e indicar esse livro, excelente livro, tá? A Trelice e a Videira. Ela pode ajudar bastante, esse livro pode ajudar bastante nessa reflexão. A gente pensar sobre as estruturas da igreja, a gente pensar nessa possível manutenção de estrutura da igreja e a gente pensar nesses excessos de atividade. Qual é a prioridade da igreja? Meus irmãos, a prioridade da igreja nós podemos aqui fazer uma lista de prioridades da igreja. A principal missão da igreja é adorar a Deus, é adorar ao Senhor sobre todas as coisas. Mas isso só será possível quando a igreja é instruída segundo a palavra de Deus. Quando esses cristãos crescem, biblicamente, quando eles crescem no conhecimento da palavra de Deus, quando eles crescem no conhecimento de Cristo. E quero dizer a vocês, não é excesso de atividades, não são excessos de conferências, de festivais e de tanta coisa que a gente cria para a igreja fazer. E não é também manter irmãos ocupados, manter irmãos dentro do templo, de segunda a segunda, ou em algum lugar, fazendo alguma atividade da igreja. Não são essas atividades que vão promover o crescimento verdadeiro cristão. Não são. As atividades que a gente exerce na igreja devem ser resultado do nosso crescimento cristão. E não pensar que isso a gente vai manter a igreja fazendo as coisas para que com a intenção que os irmãos cresçam espiritualmente. A prioridade é ensinar a palavra de Deus. Então, tudo que prejudica o crescimento espiritual da igreja, o crescimento bíblico da igreja, o crescimento do conhecimento de Cristo, deve ser abandonado. Tá? Nós precisamos deixar isso de lado. E eu observo que muitos irmãos piedosos estão cansados de tantas atividades da igreja. Eles não aguentam mais. Tá? E o pior é que esses irmãos são vistos como irmãos que estão fracos na fé, que estão se desviando da igreja, que estão se desviando de Deus. Mas às vezes não é isso. Às vezes que esses irmãos estão cansados.
de tantas e tantas e tantas atividades. Meus irmãos, eu conheço pessoas que têm 5, 6, 7 cargos na igreja. Irmãos, isso é impossível. Isso é impossível. É impossível que alguém tenha 4, 5 cargos na igreja e desenvolva uma vida cristã saudável. É impossível alguém que tenha 3 cargos na igreja e tenha uma vida cristã saudável, que seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, que seja um bom profissional, que dê exemplo. É impossível. Não tem como, não tem como. E nós, como igreja, precisamos refletir sobre isso. Que Deus em Cristo abençoe e guarde a sua vida e também sua família.